Meu sagrado, saúde o teu sagrado. Espero que estejam todos bem. E voltamos aqui para mais um culto da Sagrada Mulher. Que as portas do nosso templo se abram para você mais uma vez, né? Ontem não houve possibilidade de eu fazer o nosso culto aqui, mas hoje a gente retorna aí de novo com nossos cultos diários, né? E eu fiquei de falar para vocês sobre a questão da desconexão da mulher na parte emocional. E já antes que eu me esqueça, curta, compartilha esse vídeo, essa live, tá? Com mulheres que precisam se voltar para si, se reconectar de novo com o seu sagrado, tá? Então, hoje a gente falou, se eu não me engano, acho que foi na segunda-feira, a respeito de que a gente falou sobre a parte física, quando a gente sofre dores, né? E como que elas sobressaem na parte física quando a gente se desconecta, né? Do nosso sagrado, quando a gente se desconecta dessa mulher divina que a gente é, né? Então hoje eu vou falar da parte emocional, né? Vai ser meio que parte 2, tá? Dessa live de hoje. Deixa eu acender aqui meu incenso, agradecer, né, as nossas deusas, né, maravilhosas, nossas pombogiras, e agradecer a todas aquelas mulheres que têm me acompanhado, tá? Lá no canal na Rede Vizinha, no YouTube também, nas lives lá, tá? E pedir a permissão das nossas deusas para abrir as portas desse tempo para que você entre, seja muito bem-vinda para participar desse culto live de hoje, tá? O que acontece, maravilhosas? Nessa desconexão da nossa Sagrada Mulher. Quando eu falo da Sagrada Mulher, quando eu falo sobre a sacerdotisa, eu estou falando sobre essa força feminina que te acompanha, tá? E seja você aquela que cultua pombogira, você que cultua seu orixá, né? Você que cultua Iabá, seja você também que cultua as deusas como eu, né? Então, para mim, são deusas. A minha ancestral, a minha pombogira, né? As minhas pombogiras, elas para mim são deusas, né? Então, o que acontece? Eu, um tempo atrás, como eu já falei aqui para vocês, eu também vivi essa desconexão no físico e no emocional. Hoje a gente vai falar disso, do físico e do emocional, tá? Então curte essa live, compartilha, manda para outras mulheres, né? A gente vai fazer lives curtas, tá? Aqui, para que você possa ter um pouquinho desse entendimento aos poucos, né? Você ir recebendo essa força, entendendo, né? E voltando aos poucos a prestar mais atenção em você e a se conectar de novo, né? Não é só você ir no altar e acender vela. Toda essa questão que eu ensino não é só simplesmente você ir ali no altar, né? Meu altar está aqui atrás. Não é só você ir ali no altar e acender uma vela, né? Não é só isso, não se trata só disso. Isso para mim, a Mira, é uma coisa muito mais profunda, porque quando eu passei pelas minhas iniciações, né? Quando eu passei por diversas situações na minha vida, não adiantava só eu ir para o altar, acender uma vela, fazer uma oferenda, só isso não adiantava, né? Para muitas não faz muito sentido
né? Você fazer isso, né? E você fica esperando o quê? Ah, eu faço uma oferenda. Beleza, ótimo, isso é importante. Mas, e a falta do seu entendimento como mulher, né? Você tá com seu emocional abalado, mexido, traumatizado, né? Devido a tantas coisas que você viveu, seja rejeições, traições, questão da infância, traumas, abusos, né? Uma série de fatores, né? Faz com que a gente acabe se desconectando, sim, dessa força que a gente tem, né? Então, muitas mulheres chegam para mim me perguntando, né? O que acontece com elas, né? O que acontece? Hoje é tudo muito superficial, tá? É tudo muito superficial. Hoje a internet quer te vender uma cura, né? Mas tudo muito superficial. Não olha você como um todo, não olha você como o que você é, o que você tem aí dentro. Então, o que você tem, né? Muitas aí têm o coração em pedaços, traumas, né? Traumas de infância, né? Que não foram tratados, não foram curados, não foram olhados, né? Então, quando eu venho aqui, quando eu comecei a fazer, quando a espiritualidade me direcionou que eu fizesse, né, esse culto, era o que? Esse culto live pensando em quê? Em vocês, né? Porque hoje eu já faço isso, já há muito tempo, né? E assim eu tive muitas curas, né? Assim eu melhorei, né? A minha questão emocional, mental, né? Resgatei o meu poder, meu poder pessoal e o meu brilho pessoal, né? Aqui hoje eu não tô com filtro, eu tô sem filtro, né? Então, muitas vezes quando eu vinha fazer live, eu tinha até esse receio. Eu vou fazer live, vou colocar um filtro. Não, hoje, às vezes eu coloco, às vezes não. Então, por quê? Hoje eu sou uma mulher segura, né? Gosto de colocar um filtrozinho, qual o problema? Não tem problema nenhum isso. Mas eu me sinto bem. Eu resgatei meu amor próprio, né? Entendi que o que eu precisava, o que eu necessitava na verdade, era o meu autoconhecimento, né? Que é o que muitas mulheres hoje não dão muita importância, né? Porque já tem muitas receitas prontas na internet, né? Onde você faz e faz feitiço. Só que o melhor feitiço, para mim, eu como sacerdotisa, é você estar conectada. Esse é o maior feitiço. Então, eu não vou dizer para vocês que eu nunca fiz. Sejam bem-vindos aí todos. Meu sagrado saúde ou sagrado de vocês. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca fiz, né? Eu já fiz muitos. Só que eu, infelizmente, não vi resultado, né? Eu melhorava até um tempo e depois eu tinha recaída de novo. Eu melhorava um tempo e eu tinha recaída de novo, né? Então, eu comecei a olhar para dentro de mim com mais profundidade. Eu comecei a olhar para mim, entendendo que eu não era só aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Eu era informações, coisas que eu já tinha vivido há muito tempo lá atrás, né? Então, eu já vivia desconectada de mim, né? Eu já vinha passando por isso, mas eu não tinha ideia que isso acontecia, porque até então os lugares que eu frequentava não me fornecia essa explicação, né? Onde a gente vivia só fazendo trabalhos e trabalhos e trabalhos. Olá, Alessandra, seja bem-vinda. A gente vivia fazendo trabalhos, oferendas e qual era o resultado disso? Eu melhorava durante um tempo e daqui a pouco eu recaía de novo. Eu melhorava um tempo
e eu tinha recaído, né? Como é que era essa recaída? Como muitas mulheres têm, e é o que acontece com muitas, né? Ansiedade, depressão, cansaço físico, emocional totalmente abalado, né? Os nervos, a flor da pele, a falta de paciência, falta de criatividade, a falta de libido também, né? O estresse total, né? Porque eu vivia naqueles níveis de estresse muito alto devido ao quê? Né? A minha desconexão. E eu não sabia, e eu não entendia, eu não buscava isso. Mas como a espiritualidade veio trazendo para mim, né, novas formas de cura, né? A ancestralidade foi me despertando para poder olhar para mim mais profundamente. Aonde eu não queria olhar, as feridas, eu não queria olhar as minhas marcas, eu não queria olhar para as minhas dores, eu não queria olhar isso. Eu não me sentia bem tendo que olhar para aquilo dali, sabendo que era ali que estava a chave da minha questão, mas era profunda e eu precisava olhar para isso, né? Eu precisava ver isso, eu precisava entender o que acontecia comigo, por que eu passava por tanto sofrimento, né? Bom dia, Deia, seja bem-vinda. Por que eu passava por tanta coisa, por que eu vivia tanto sofrimento, né? Então, eu simplesmente cheguei um dia que eu pirei o cabeção, né? Eu falei, não, tem que ter um jeito para mim. Tem que ter um jeito. E eu pedi à espiritualidade, antes de mais nada, que pudesse me mover para algum lugar, né? Porque eu já estava cansada de fazer oferendas, estava cansada de fazer rezas e banhos, e não funcionava. Funcionava até um tempo e depois simplesmente aquilo... Eu tinha recaídas, muitas, né? E aí era muita depressão, né? Uma sensação de vazio terrível, né? Mesmo estando ali conversando com as pessoas, estando perto de pessoas, eu sentia um vazio. Eu era uma mulher que eu não me olhava no espelho, porque eu não me enxergava mais, né? Nós somos a soma daquilo que a gente vive. E eu tinha isso tudo somatizado, como muitas mulheres hoje têm toda essa somatização. Olá, Sandra Barbosa, seja bem-vinda. Meu sagrado, saúde teu sagrado. Então, a maioria de nós tem isso, né? Mas a gente muitas vezes não dá atenção, né? Eu aprendo com a espiritualidade o seguinte, que a gente tem muito costume de estar olhando muito para fora de nós, como se a solução fosse estar fora. Mas lembrando que as suas cicatrizes são internas. Nossas cicatrizes são internas e elas são de raízes muito profundas, né? Então a gente faz o quê? Nós que somos mulheres de axé, nós que temos pelo menos afinidade, né? Com Exu, com Pombogira, com a ancestralidade, com deusas, né? Eu tenho muita ligação com todas essas deusas. Hoje eu descobri, né? Hoje que eu digo assim, entre aspas, né? Porque eu já venho me buscando. Então lá atrás eu não sabia qual que era o problema comigo. Por que eu me sentia sozinha? Por que eu tinha um vazio terrível? Muitas mulheres têm, muitas mulheres que vêm até a mim falam que tem um vazio. Sai, se diverte, e às vezes está até lá no meio da diversão e está se sentindo vazio, está se sentindo triste. Tá ali todo mundo rindo, tá todo mundo brincando, mas ela tá triste. E ela não sabe por quê, né? Ela não sabe por quê que ela vem desse processo. Nós somos a soma daquilo que a gente viveu. Como ninguém parou com a gente para poder explicar, né? Que
nós temos armas, nós temos ferramentas, mas que a gente precisa estar usando. Bom dia, Cleidiana, seja bem-vinda, meu sagrado saúde o teu sagrado. Como a gente não sabe, como ninguém fala pra gente, então a gente fica no raso da situação, né? Então, a minha espiritualidade sempre me ensina assim, que do meio para frente a gente não resolve nada. Do meio para frente não tem solução para as coisas, a gente tem que ir na raiz da situação. Na raiz, que é muito profunda. E nós, como pessoas, nós como mulheres, temos útero e milhares de informações ainda das nossas ancestrais, que tudo vai contar. As vozes caladas, né? Os espelhos quebrados, as mulheres reprimidas, né? A grande força calada, às vezes da sua matriarca, da sua família, uma avó, uma bisavó, uma tataravó. Nós ainda temos isso ainda no nosso DNA. Muitas vezes nós espelhamos essa força, né? E a gente não sabe que nós temos esse espelho refletindo talvez a força de uma ancestral nossa. E isso muitas vezes está ecoando dentro da gente e a gente também não sabe. Então, tudo isso eu vinha descobrir como, de que forma, né? Lembrando que eu sou uma pessoa estudiosa de cultura ancestral, de Exu e Pombogira, mas eu gosto de estudar a profundidade das coisas. Se a gente ficar sempre muito ali no raso, né? Bom dia, José Paulo, seja bem-vindo, meu sagrado saúde o seu sagrado. Se a gente ficar sempre muito no raso, a gente nunca tem a solução para tudo isso. Principalmente, eu não vou dizer que talvez uma solução completa, mas pelo menos você entender de onde parte a questão que você tem, né? A sua questão da sua desconexão com o seu sagrado, né? Então, quando a gente começa a ter essa noção, que foi o que eu fiz, né? Eu fui me buscar, eu fui me encontrar com a minha ancestralidade, eu precisei, mas buscar de que forma? A forma com que eu fazia, para mim, não era a forma que ia me trazer uma melhora, porque eu já tinha tentado várias formas, já tinha feito várias coisas e nada resolveu, né? Então, quando eu comecei esse estudo, né, para poder olhar as minhas causas, porque foi isso que a espiritualidade, que Pombogira, que as deusas me intuíram a fazer. Você precisa olhar para você, né? Você está desconectada. Por quê? Eu sempre falo aqui para vocês, a falta de tempo da gente se olhar, a falta de tempo da gente pensar na gente como mulher, né? Então esse culto aqui da Sagrada Mulher é para quê? É um despertar, né? Para quê? Despertar para sua força, né? É um despertar para você poder começar a entender o porquê das suas causas, como eu fiz, né? Como eu fiz. Além de eu estudar, de eu ir buscar sobre questões emocionais, porque eu também sou terapeuta, eu também sou coach, eu também sou mentora. Então, não sou só sacerdotisa, né? Então, eu fui buscar, dentre outras coisas, mais o que eu poderia fazer por mim. E eu também não fiquei só nisso, eu fui buscar também o que eu poderia fazer para mim, porque se isso desse certo, eu ia poder trazer isso, levar isso para outras mulheres também. Então foi exatamente o que eu fiz, né? Eu passei muito tempo me buscando, né? Eu passei muito tempo sem saber quem eu era de verdade, né? Eu passei muito tempo modelando pessoas. Eu passei muito tempo olhando aquilo que eu desejava ser. Mas a verdade é que eu não sabia que eu precisava ser eu. Eu poderia modelar, sim, pessoas, mas eu precisava ser eu.
né? Mas para mim ser eu precisava olhar para mim primeiro. Olhar as dores que eu sentia, todos os traumas que eu tive, traumas de relacionamentos, né? Os traumas de traição, de rejeição, de abandono, né? De conviver num relacionamento tóxico, né? Muitos anos. Então, eu tive que me libertar. Bom dia, âncora. Seja bem-vinda. Meu sagrado saúde ao teu sagrado. Salve, Cigana Madalena. Então, eu precisei dar atenção para tudo isso. Eu precisei parar vários momentos e olhar, né? Eu precisei olhar para tudo, né? Assim, numa panorâmica assim bem grande, né? E dizer, bom, não me resta outra coisa se eu não fizer isso. Não vai me restar saída se eu ficar, como é que a gente fala? Se eu ficar procrastinando isso, né? Porque a gente tem muito isso. E se eu ficar me auto-sabotando também, né? Ah, não tem problema não, maravilhosa. Eu também me atrasei um pouco hoje. Então, eu procrastinei, eu sabotei minha cura, como muitas mulheres fazem. Não se olham, não quero me olhar, né? Então, cada vez que você deixa de se olhar, você deixa que uma sombra vai encobrindo você. E essa sombra, ela vai te dizendo quem você tem que ser, né? E aí é onde entra os medos, a ansiedade, né? Aonde entra as lembranças de um passado que foi ou que não foi, né? E isso, cada vez mais que você deixa de olhar, você não se permite, né? Você não se permite, você ainda aumenta muito mais essa força, né? Que os seus traumas, isso vai ficando pesado lá dentro de você, de coisas que vocês viveram, isso vai tomando vida, isso vai criando forma. Então, quando isso começa a criar vida, isso começa a tomar forma, isso vai te dominando. Isso vai te dominando, isso vai te apagando e chega um momento que você não sabe mais quem você é. Você vive várias faces, mas você deixa de viver você. Então, nesse período, era isso que acontecia comigo, né? Eu tinha medo de me olhar, eu tinha medo de ver, né? As minhas raízes que eram muito profundas, né? Como eu falei, que a espiritualidade me ensinou, que do meio para cima não se resolve nada, né? Então, hoje, eu entendo muito do que acontece com muitas mulheres. É por isso que eu venho aqui nesse culto live, né? Para quê? Né? Para que você que vai ouvir essa live e assistir essa live mais tarde também, possa entender, né? Tantas perguntas que você se faz e sem resposta. Pode ser que não faça sentido isso aqui para você, mas tudo bem, né? Eu não tô aqui para empurrar a minha verdade sua goela abaixo, né? Eu tô aqui para contribuir, né? Com você, né? E te lembrar que nós nos esquecemos da gente. Mas esse esquecimento, ele não vem de agora. Esse esquecimento, ele já vem lá de trás, de longas eras, né? Como tentaram apagar as deusas, as sacerdotisas lá atrás, a gente assinou o contrato de que isso teria que acontecer com a gente também. E é exatamente o que a gente faz, né? A gente se apaga, a gente se esquece daquilo que a gente só vai ficar ali focada, muitas vezes, e como muitas mulheres, nas dores que a gente viveu. Aí é onde eu falo, né, que eu não entendia, que não era aquela dor que eu vivi, era o que eu poderia fazer com aquelas dores.
né? Conviver com a dor da rejeição, da traição, né? Viver com as dores que eu tinha quando eu fui garota da Job, né? Antigamente era garota de programa. Eu também guardei muitas dores dali, muitas coisas que eu vivi, que eu vi, né? Tem muitas mulheres que não passam por isso, né? Não viveram isso, mas eu vivi. Então eu também tive isso, né? Mas existem também dores muito maiores também que essa, né? Então, são raízes. E aonde estão essas raízes? Está no nosso subsolo. Está lá dentro. Eu costumo dizer que assim, a gente tem um submundo dentro da gente. E muitas vezes é lá desse submundo interno que a gente vai ter que ressurgir. É lá onde fica todas essas dores, todas essas raízes. É a partir de lá que a gente começa a se estruturar. Mas isso quando a gente quer. Porque o que eu digo é que essa live culto, ela não é para qualquer mulher. É somente para a mulher que quer voltar a si. Ter sua voz, voltar a ter a sua voz, voltar a ter os seus direitos como mulher. Não ser só a dona do fogão, ser a dona da vassoura, mas ser a dona de si, né? E eu custei para chegar aqui, né? A caminhada não foi fácil, né? Porque eu mesma me julgava de como eu era, de como eu fui, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo. Eu me julgava em tudo. E muitas mulheres têm, simplesmente assim, se penitenciam. E isso tudo por causa de quê? Por conta do que você tem aí dentro de você, né? E a gente vai caminhando pela vida, vai deixando pedaços de nós lá para trás, né? A gente vai deixando esses pedaços da vida que a gente viveu, a gente vai deixando isso para trás e vai sendo guardado aonde? Lá naquele submundo, né? Naquele submundo, ou naquela caixinha, ou naquele baú que eu não quero nem abrir, eu tenho medo de olhar, né? Então, a partir disso eu comecei uma grande busca. Eu comecei a me buscar. Como e aonde? Eu comecei a buscar quem eu era. Mas como eu vou saber sobre isso? A espiritualidade foi me guiando. Para que eu tivesse o quê? O entendimento de quem eu sou. Mas como eu vou saber quem eu sou? Se eu olho tanto para fora, né? Bom dia, Célia. Seja bem-vinda. Meu sagrado, saúde o teu sagrado. Como eu vou saber quem eu sou se eu olho tanto para fora? Se o próprio mundo, a sociedade faz com que eu desvio, como se eu desviasse o meu olhar assim, só para fora. E aonde eu teria que olhar realmente, eu não olho, né? Eu não olho, que é lá na minha profundidade, é lá no meu submundo, né? Então, eu precisei olhar para isso primeiro, para começar a entender que eram as minhas dores que respondiam por aquilo que eu tinha me tornado. Uma mulher apagada, eu sentia o peso, né, de tantos traumas que eu tive no meu casamento, 9 anos convivendo com uma pessoa dependente química, né? Depois disso, eu fui parar, né? Trabalhando como garota de programa. E depois, relacionamentos tóxicos, né? E depois, enfrentando as pessoas por discriminação, né? Então, eu vivi aquilo tudo, e aquilo tudo fez parte de mim.
né? E eu era o reflexo de tudo aquilo, né? Eu fui o reflexo de tudo aquilo. Então, de onde vinha tanta dor que eu não sabia, tanto sentimento de solidão, tanto sentimento de vazio? De onde vinha tudo isso? Na minha infância eu tive abuso, né? Então toda essa dor, ela vai fazendo o que a gente aconteça o que com a gente, né? Para muitas pessoas isso é uma grande bobagem. Uma pessoa que é de culto ancestral de Exu e Pombogira, você vai lá e faça só uma oferenda e tá tudo resolvido, né? É bem, sabe? Eu sou uma pessoa muito profunda hoje. Eu, lógico, acredito e faço, mas eu acredito que primeiro precisa existir o quê? Né? Uma conscientização da gente como sacerdotisas, entender a cabeça de outras mulheres que passaram e passam pela mesma questão que a gente. A gente entender que existem questões profundas ali. Hoje a gente, quando eu comecei o meu trabalho, Dona Esmeralda, outra cigana do Oriente que eu tenho, disse assim para mim: você não vai poder fazer só isso, você vai precisar fazer muito mais coisas. Você vai precisar ter muito mais estudo, não só as suas magias, não só a sua bruxaria. Você vai precisar entender a cabeça das mulheres, porque você vai passar por muitas coisas. Então, a partir disso, eu fui me lembrando também, né, do que ela tinha dito para mim, que eu não daria conta de ser somente sacerdotisa. Então, né, quando eu comecei essa busca, eu me lembrei disso também. E isso foi crucial na minha vida. Então, olhar para as mulheres com mais profundidade, né, é o que eu faço. Por quê? Eu precisei olhar para mim, né? Tem muitas mulheres que chegam até mim e falam, né? Eu já passei por tal coisa, eu já fiz trabalho disso, eu já fiz trabalho daquilo, eu tomo banho disso, eu tomo banho daquilo. Mas muitas vezes o que você faz não está chegando lá, porque esse não é o cerne da questão. Precisa sim se fazer as oferendas, logicamente que sim. As oferendas que a gente faz, nos cultos que a gente realiza, elas são primordiais. São sim. Mas a gente tem que entender que ali dentro daquela mulher existe mais raízes. E muitas vezes ela está em busca disso. Mas muitas pensam que você vai chegar num lugar e você vai fazer isso, mas é a sua parte que está ali dentro, né? E isso que eu falo aqui para vocês é a orientação da Cigana Madalena. Eu não poderia estar aqui sentada só simplesmente falando uma coisa que é da minha cabeça, né? Aqui a gente faz diversos trabalhos para muitas mulheres. Mas, antes de qualquer coisa, eu sim sento e oriento, né? Para você entender que um trabalho não é um passe de mágica ou uma varinha mágica que você faz plim e resolveu o problema. Não é, né? A gente vai ter que passar, se realmente, né, entender se realmente a mulher está entendendo o que ela está passando, né? Ou se ela realmente quer uma cura, porque tem muitas que não estão nem aí para isso, né? Então Amira, eu trabalho dessa forma. Então por isso eu venho trazer essas lives culto, né? Porque isso aqui é um culto à mulher, né? É um relembrar de quem você é um relembrar daquilo que você deixa para trás, que é você. Fazer as oferendas é muito bom, é ótimo. A gente também se energiza muito, mas a gente precisa entender que antes da oferenda tem você ali colocando. Tem você ali destroçada. Tem você ali cheia de traumas, né? Então, eu olho dessa forma porque foi o que aconteceu comigo. Eu precisei
avançar, entrar lá dentro de mim e olhar primeiro, né? Buscar me conhecer, entender o porquê que eu sentia aquela solidão que eu tinha, mesmo estando ali com amigos ou amigas, né? De onde vinha toda aquela dor, né? Eu vivi um trauma de 20 anos, onde eu achava na minha cabeça, eu falei isso numa live no YouTube até, que eu amei um homem durante 20 anos. Esse homem eu fiquei 3 meses no relacionamento e simplesmente ele sumiu. E eu fiquei amando essa pessoa por 20 anos, achando na minha cabeça que isso era um amor, né? E até onde eu entendo, que eu entendo pouco, eu não entendo quase nada, né? Eu falo aqui das minhas experiências, que aquilo era amor, aquilo não era amor, né? Era só uma cabeça de uma menina de 15, 18 anos que se encantou por uma pessoa e ficou achando que, na ilusão de que aquilo era um amor, e não era. E é o que acontece com muitas, né? E aí vai lá mais um traumazinho lá dentro de você, né? Mais um trauma. E aí você chega na idade adulta, beleza, né? Você chegou lá, eu tenho 5.0 em aperfeiçoamento, isso que eu falo, eu tenho 50 anos, 5.0 em aperfeiçoamento, me aperfeiçoando. Por que eu falo isso? Porque quando eu descobri tudo isso, eu tive essa orientação da espiritualidade de olhar e tratar as minhas feridas, né? E aquilo que não estava bem curado, a espiritualidade tira a casquinha e vai lá ver, né? Onde eles vão apertar mais um pouquinho para ver se ainda vai sangrar. E isso aconteceu comigo várias vezes, né? Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu tive diversas mortes. Eu tive que morrer várias vezes. Eu já falei isso aqui. Eu tive que morrer muitas vezes para me reiniciar novamente, né? Para eu poder entender lá do começo, de trás da minha raiz, né? Infelizmente, o que eu sempre falo aqui é que muitas mulheres não têm interesse por si mesmo, pela sua própria história, porque essas dores que a gente viveu, a gente tem que honrar, né? Mas como eu honro isso? Eu só posso honrar isso quando eu olho para isso de verdade, entendendo já ter trilhado pelo menos uma parte do caminho, né? E poder olhar lá para trás e ver o quanto que eu fui forte em passar por aquilo dali. O quanto aquilo dali fez diferença na minha vida. Não olhar para a dor simplesmente com a questão do que eu passei, não, o que eu fiz com isso? Eu comecei a pegar tudo aquilo que eu vivi e comecei a transformar isso dentro de mim. Eu comecei a ter coragem de entrar lá no meu submundo, né? Que era muito profundo e existiam muitas sombras. Existem ainda. Tá tudo bem. Eu convivo com elas hoje super bem, né? Não sou perfeita, não tenho pretensão de ser. Eu tenho pretensão de ser eu. Ser perfeita, não. Né? Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de ser eu e vim aqui, né? Com propósito, né? Porque eu sei que é o que a espiritualidade me fala. Tem muitas mulheres precisando ouvir, né? Que você fez terapia? Eu faço... Tem 25 anos que eu sou terapeuta. 25 anos, né? Desde quando eu comecei essa fase, eu comecei dentro de uma terapia, orientada pela própria espiritualidade. Olá, Cristine, seja bem-vinda. Então, onde eu me tornei terapeuta energética para, especialmente de mulheres. Onde eu me tornei coach, onde eu me tornei mentora. Eu fui fazer um curso para mim. E dentro desse curso,
era um curso de inteligência emocional feminina. E ali eu me envolvi muito mais. Ali eu comecei a me entender partes de mim que eu não conseguia olhar, né? Então é por isso que eu trago tudo isso, né? A gente que é sacerdotisa, né? Nós estamos vivendo, âncora, numa era onde as mulheres vão precisar disso. Elas vão precisar de nós. Elas já precisam, mas muitas talvez nem saibam, né? Nesse período eu comecei a entender e ver que as mulheres que chegavam para mim eram mulheres que passavam pelo mesmo problema que eu. E eu não conseguia entender por que eu só atraía esse tipo de mulheres. Era eu, em todas aquelas que vinham. E eu precisava olhar. Então eu fui me conscientizando, eu fui tendo um entendimento, né? De que uma mulher sem inteligência, né? Sem inteligência emocional, sem autoconhecimento, essa mulher vai ter problema com autoestima. Essa mulher, ela vai ter muitos problemas. Ela vai ter problema com amor próprio. Ela vai ter milhões de problemas em relacionamento, né? Então, nessa busca toda, eu fui orientada pela espiritualidade a olhar para isso, né? A olhar lá atrás aquilo que eu vivi, os meus traumas na infância, né? Os abusos lá na infância, né? Os abusos já na adolescência e mais coisas. E eu tive que aprender a olhar para isso com muita força e entender que não era aquilo que eu estava passando, era o que é que eu ia fazer com aquilo. Então, no momento que eu entendi isso, no momento que eu olhei para trás, eu entendi com a ajuda da espiritualidade, logicamente, porque sem eles, sem elas, nada disso aqui que eu falo ia fazer sentido nenhum. Como não fazia, porque eu não entendia. Então, a partir desse momento que eu tive esse encontro comigo mesma, né? Eu fui entender cada parte, cada pedacinho meu. Eu fui entender cada lugar aonde eu tive um trauma, onde eu tive um sofrimento. E o que eu tinha que fazer com aquilo tudo, né? Olhar para tudo aquilo, para todas aquelas cicatrizes e eu começar a curar. Mas como que eu precisava fazer isso? Como que eu ia fazer? Então, um dia a cigana Madalena falou assim para mim: você passou por muita coisa, você viveu muita coisa, você morreu muitas vezes. Então, o que você precisa agora? Quando você olha para tudo isso, né? Você só tem que olhar para isso com honra e respeito. Honra e respeito. Porque o que você viveu, muitas vivem também, né? E como ter orgulho da cicatriz? Aí só elas podem dizer, porque elas também viveram ainda coisas muito piores que nós vivemos. Muito piores ainda. Elas viveram um massacre, elas foram massacradas. Como uma mulher pode ser queimada viva? Como uma pessoa pode ter coragem de cortar em pedacinhos uma outra pessoa? Então, o que elas trazem pra gente? Para que a gente olhe para isso e pegue cada parte dessa que a gente viveu, que a gente sofreu, e olhe para isso e se honre, se orgulhe dessa dor que a gente viveu. Mas que a gente não olhe para isso com um drama. Olhe para isso a partir de qual ponto? Do ponto da força que elas dão pra gente, né? Olhar para isso e dizer, poxa,
Isso para mim foi um alicerce. Isso é um alicerce. Aquelas dores eram combustível, eram meus alicerces. Mas como é que eu ia entender? Se eu passei tanto tempo sofrendo, eu me desconectei de mim. Essa desconexão toda foi me gerando mais trauma e mais sofrimento, mais trauma e mais sofrimento. Como uma mulher se desconecta dela? Ela somente olha para fora. Ela não tem coragem de olhar para a própria dor. Ela julga aquela dor, aquele trauma. Ela não acolhe. Então, muitas vezes, as nossas guardiãs, elas têm a mão pesada com a gente. Por quê? Você não se acolhe, você se julga, você se critica, você se recrimina. Você vai com a boiada, né? Acreditando que aquilo que as pessoas estão ditando para você é sua verdade. Mas onde está a sua verdade? A sua verdade está nelas. Né? Basta que a gente olhe para as histórias que elas contam de quando elas estavam na Terra. E olhe como elas vêm hoje. Então, a partir disso, a partir dessa conversa, né, com a Cigana Madalena, com Dama da Noite, é que eu entendi. Todas as passagens que eu tive nessa minha vida, lá de trás até aqui. E de lá de trás até aqui, eu venho reconstruindo, me reconstruindo. Eu venho tirando camadas e camadas e camadas de dores e sofrimento que eu tive. E hoje eu olho para tudo isso, eu consigo hoje agradecer. Porque através de eu ter me desconectado lá atrás, é que hoje eu sou conectada com a minha ancestralidade, né? Porque todo esse vazio que a mulher sente, essa dor, o pânico, a ansiedade, tudo vem dessa desconexão do seu sagrado. Tudo vem de lá, vem de trás. E você precisa ter um tempo e fazer uma escolha de olhar. Que toda essa ansiedade que você sente, esse medo, esse pânico, faz parte dessa desconexão com o seu sagrado. Você vive mais dores. Toda vez que você viver mais dores e não se permitir olhar, acolher e se orgulhar daquilo que você passou, você vai se desconectar com o seu julgamento, com a sua crítica, com o seu autoflagelamento, porque a gente se penitencia também do que viveu. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter passado por aquilo. E você se penitencia. Você vai se penitenciando. Você se chicoteia todos os dias. Na hora da tristeza, na hora da raiva, na hora da dor, na hora do rancor. E isso tudo está aqui dentro de você. Isso tudo está no seu interno, está no seu interior. Né? Isso está no teu interior. E o que que você faz? Você se nega a ver, você se nega a olhar. E quanto mais você se nega a olhar, mais desconectada você vai ficando. Mais perdida de você vai ficando. Como eu fiquei. Hoje, eu sei. Pelo menos, vamos colocar assim, 60% quem eu sou. Hoje eu sei. Né? Eu sei por onde eu passei. Eu sei o porquê de eu ter vivido tantas coisas. Era só um retorno. Eram só iniciações. Ah, mas você falando parece tão fácil. Eu falando parece fácil, mas não é. Porque foram anos. Eu precisei chegar até aqui com 5.0 para eu poder entender, né? De onde eu vim
E o que eu estou fazendo aqui? E o que eu estou fazendo aqui na internet, falando tanta coisa para vocês? E entendendo cada pedaço disso que eu trago, né? Aprendi muito nos cursos, sim, mas aprendi muito com a vida. E aprendi muito com as nossas guardiãs. Muito. E eu aprendi a me conectar com aquela dor do passado e trazer daquela dor a força para estar em pé. Trazer daquela dor esse momento aqui hoje, aonde eu era tímida, eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de aparecer, porque eu tinha medo daquilo que os outros iam falar, eu tinha medo da rejeição, eu fui rejeitada. Eu tinha medo da rejeição. Então, como uma mulher que foi rejeitada, ela vai colocar a sua voz em algum lugar. Eu hoje me reconheço. Como eu já falei para vocês, eu sou a voz, eu sou o grito, eu sou o sussurro das minhas ancestrais que foram caladas. Hoje eu honro o que eu falo, hoje eu honro a minha ancestralidade, né? Me sendo curada pelas deusas, por Exu e Pombogira. Por isso eu tô aqui sentada falando para vocês, porque eu tive essa oportunidade de receber essas curas e oportunidade também de fazer a mesma coisa para outras mulheres também que querem, que desejam, que entendem que precisam olhar para a vida com outro olhar, olhar sua cicatriz, olhar sua dor com outro olhar, né? Sair do papel da boazinha, porque eu fui a boazinha, a bonitinha, a que fazia tudo por todo mundo, mas não fazia por si própria. A que carregava o peso dos outros e o meu peso eu não aguentava segurar. A que chorava com os outros, mas na hora que eu chorava sozinha. Na hora que eu mais precisei na minha vida, eu estava sozinha. Quer dizer, sozinha entre aspas. Na hora que foi todo mundo embora, na hora que vai todo mundo embora da tua vida, quem sobra? A espiritualidade. Esses ficam. E isso também foi uma dor para mim. Em 2023, eu vivi isso. Eu vivi uma dor. Porque enquanto a gente cuida das pessoas, né? A gente tá ali só atendendo e dizendo sim, e vamos lá, e vamos cuidar, e vamos fazer, e vamos acontecer. Muitas mulheres passam por isso. Cuidam do filho, cuidam do marido, e cachorro, periquito, papagaio, mas a hora que elas precisam, pode contar no dedo quem vai ficar. Quem vai assistir essa live, podem deixar comentário lá, eu vou fazer um post lá. Se vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês estão gostando também das lives. Porque são coisas que são importantes da gente falar. Com a mulher. Com a mulher de axé principalmente. Né? Então, eu vivi tudo isso. Em 2023, a minha casa era muito cheia de gente. Mas eu estava com estafa, estresse e eu tive burnout. No momento em que eu tive isso, 2023 não, 2022. No momento em que eu fiquei doente, no momento em que eu adoeci, por excesso de trabalho, excesso de cuidar das pessoas e não olhando para mim, simplesmente na minha casa foi saindo um por um. Um por um. Né? Eu vivi também uma rejeição, eu vivi também essa parte, eu também tive que curar. Eu também tive que curar. Né? E hoje eu não tenho a mínima vergonha de falar isso aqui. Né? A gente vive, a gente vai viver.
muitas coisas na nossa vida. E eu entendi aquilo dali. Também. Eu entendi que ali também tinha uma grande força. Eu entendi que ali também tinha uma grande força. Que eu precisava acionar e olhar. Aonde eu estava dando tanto valor, aonde eu estava me dedicando tanto, mas eu estava esquecendo de mim. Né? Eu estava esquecendo de mim própria. E acontece isso com muitas mulheres, né? Que são sacerdotisas, que não são, né? A gente tem esse dom de comprar a briga dos outros pra gente. A gente quer ajudar a resolver o problema de todo mundo, mas nós ficamos para trás. Então hoje, através desse culto ancestral maravilhoso, de cultuar essas sacerdotisas antigas, que para mim, as pombogiras são sacerdotisas. Elas são especialistas na cura feminina, em te devolver para a sagrada mulher que você é. Elas são especialistas, cada uma na sua área, mas elas são especialistas. E eu falo isso de experiência própria. Tem outras coisas sim que você precisa fazer? Sim, tem. Mas o que realmente elas vão dizer para vocês, como elas são muito profundas, né? Quem tá aí nesse convívio sabe a profundidade que uma pombogira é. A profundidade que uma pombogira te olha. Ela não te olha só na frente. Ela olha lá no teu submundo. Porque é nesses lugares que elas vão. É nesses lugares que elas habitam. E é somente nesses lugares que elas são especialistas. São especialistas em outras coisas também são. Mas elas são especialistas do seu submundo. E é lá que ela vai resgatar você. Quando você quer. Porque quando você não quer, elas também não têm o que fazer. Quando você não quer. Quando você não se permite ser curada, né? Quando você não permite ser olhada, quando você não permite que elas façam essa cura, quando você não permite, quando você não abre a porta para que elas avancem e olhem o seu submundo, tá tudo bem, é uma escolha, você tem livre-arbítrio, né? Então, o que eu faço aqui hoje é trazer esse esclarecimento para você aí que é mulher, entender que você é uma sacerdotisa antiga, né? Mas lembrar que como eu vou despertar tudo isso que eu quero ser na minha vida sentimental, emocional, espiritual, se eu não tenho coragem de olhar para mim, lá para dentro? Porque isso vai fazer parte de uma reconstrução. O olhar, o retornar isso e começar a olhar para isso, né, de outra forma. Porque você teve dores, porque você passou por luto. Sim, tudo bem. A gente vai passar por isso. Mas a forma com que eu vou olhar para isso é que transforma, né? Saber que essas dores que estão lá nesse submundo é o que vai me erguer, é o que vai me levantar, é o que vai me dar força. Então, quando Cigana Madalena chegou na minha vida, ela não pediu licença, não. Ela veio com o pé na porta e entrando. Ela não perguntou se podia, se estava bom, se estava doendo. Nada. Ela simplesmente chegou. E começou a dizer: você vai fazer isso, isso e isso. E é assim que você vai se levantar, é assim que você vai se erguer. E é assim que você vai levar a sua voz também, ela chama de caixa preta. Naquela caixa preta, e você vai falar. Da mesma forma que você está trazendo essa cura para você, você vai levar para outras pessoas também. Então assim, né, nasceu a Voz do Cabaré no YouTube, toda sexta-feira às 20 horas, 20h30 mais ou menos. E foi assim que nasceu o culto da Sagrada Mulher.
para que seja um despertar para cada uma que sente, né, se afiniza com o que eu trago aqui, que sente que realmente precisa olhar realmente para você, né? Olhar para você com carinho, olhar para você com respeito, se acolher, acolher as dores e ainda se orgulhar de cada uma delas. Porque tem mulher que chega para mim e fala: eu não me orgulho do que eu vivi, eu não me orgulho do que eu passei, eu não me orgulho das minhas cicatrizes, eu me orgulho, eu aprendi a me orgulhar e a valorizar cada uma delas, cada uma dor que eu vivi e que eu talvez ainda possa viver. Entender que aquilo, aquela vivência é o meu combustível, aquela dor ali é minha orientação. Aquela dor, aquele trauma é uma bússola. Aquela dor, em determinado momento, ela é meu combustível. Aonde eu me orgulho, hoje sim, dos lugares que eu tive que passar para chegar aqui até hoje, né? Me orgulho sim dos meus traumas, de tudo que eu sofri. Sim, hoje eu olho com outro olhar diferente. Hoje eu não sou mais aquela resposta dos traumas que eu tive. Hoje eu posso me olhar no espelho e ver quem eu sou. E eu posso vir aqui e falar quem eu sou. Sou uma sacerdotisa antiga, né? E toda mulher é uma sacerdotisa. Por que que você é uma sacerdotisa? Né? Porque você faz parte da criação, né? Mas você nem se reconhece às vezes. Nós trazemos todos os seres humanos para a Terra. Nós geramos outras pessoas. 9 meses. Como eu não vou me orgulhar disso? Né? Como eu posso esquecer? Então, se a gente esquece, a espiritualidade diz que a gente precisa estar aqui, né? A gente precisa estar aqui e a gente precisa colocar, trazer isso à tona, né? Para que as mulheres possam entender. E você que tem afinidade, né, no culto ancestral, você que não quer ficar aí só por cima da história, você que tem coragem de entrar aí, ou quer ter essa mesma coragem que eu tive, de mergulhar de cabeça, né, no seu submundo, porque a gente tem que se jogar de cabeça e não tem paraquedas. Não tem puxa um, puxa o outro, não tem. É mergulhar de cabeça. E você nem sabe onde você vai parar. Mas eu mergulhei de cabeça. Eu me joguei. E a partir do momento que eu me joguei, é que eu comecei a me curar. A partir do momento que eu olhei para isso, começou a minha cura. E dessa vez, eu já tive muitas recaídas. Muitas. Simplesmente, eu me vi renascer. Eu me vi rejuvenescendo. Eu me vi ficando mais bonita. Eu vi o meu próprio corpo sem eu fazer nada. Se modelando. Eu me vi, eu me curando. Eu tive praticamente 3 infartos, para quem não sabe. Mas eu entendi que até aquilo fazia parte da minha cura. Aonde eu precisei morrer para renascer. E cada raiz dessa significava uma iniciação. Era uma parte.
das iniciações. E eu digo aqui sempre, eu não estou romantizando a dor. Eu estou simplesmente mostrando para vocês que há formas de você olhar tudo que você passou, tudo aquilo que você vivenciou, de uma forma que você vai ter a coragem de olhar e vai querer tratar isso, sim. E aí, a espiritualidade consegue trazer o que para você? Seu vigor, a sua força de vida, o seu empoderamento, a sua força, trazer a sua voz, a voz de você que é calada, que não tem coragem de falar aquilo que pensa. Você que não tem coragem de dizer, não, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Eu não tenho, eu não escolho. Porque existem mulheres que são caladas, têm a voz calada. Né? Porque tem um papel ou da vítima ou da boazinha. Eu tenho que ser a boa, eu tenho que fazer tudo para todo mundo. Só que não é assim. Mas você só vai entender isso depois. Você vai precisar entender que você sim tem direito à voz. Você tem direito a você ser a sua prioridade. Você tem direito sim de ser sagrada e retornar a isso. E voltar a ter essa força que vem através da sua ancestralidade. Mas é a partir do momento que você entende e você tem a força de dizer, eu quero retornar para mim. Vai ser fácil? Não vai, porque eu não estou aqui contando história da carochinha para ninguém. Eu não estou aqui dizendo, você acende essa vela e tudo vai ser um mar de rosa. Mentira. Isso é mentira. Não vai. São 35 anos que eu vivo isso. Né? E vivo comigo e vivo com outras mulheres. Tanto sofrimento, tanta dor e tanto trauma. E isso é em vão? Não, isso não é em vão. Isso não é em vão. Né? A gente precisa entender que nós somos seres humanos muito complexos e muito completos. Nós somos um mundo. É um mundo. E a partir disso, desse reencontro comigo, eu despertei para aquilo que eu era. Sabe aquela coisa que dá um clique? Eu despertei. Não foi fácil. Se eu falasse para você, não, isso é fácil, você consegue, é rapidão. Mentira. Não é fácil, não. Até você se conscientizar que aquela dor veio a serviço, que aquele trauma veio a serviço. Que a dor hoje, ela me serve. O medo que tem que ter medo de mim. Eu aprendi tudo isso. O medo que tem que ter medo de mim. A dor me serve e ela vem a serviço. E todas as dores que eu tive vieram a serviço. Vieram ao meu serviço de cura. E foi através de todos esses portais que eu passei, dentro desse culto ancestral, eu passei pelo inferno, eu passei no culto das almas, no culto das encruzilhadas, todos os lugares que vocês pensarem, essa espiritualidade me levou. Para poder entender cada nível dessas dores que eu tinha. Ou seja, no submundo. Isso não é nada romântico. Né? Não tem nada romântico nisso. Eu coloco 7 rosas, acendo 7 velas e tudo se resolve. Não, não é bem assim que funciona. É um pouco mais profundo. E através desses cultos, né, desse culto ancestral, é que eu aprendi que as coisas são muito profundas. Nós somos seres humanos, somos mulheres muito profundas.
E principalmente, se nós fazemos parte desses cultos, é que a gente precisa, a gente tem necessidade, sim, de se olhar, de se enxergar, de se ver, olhar para sua dor, trabalhar isso, se orgulhar sim, usar isso como uma ponte, como um alicerce para sua cura. Através de Exu, através de Pombogira, que te trazem o equilíbrio, a força para você continuar caminhando. Que cada dor vai ser uma ponte para você chegar onde você quer. Cada dor é um salto para você chegar onde você quer. Cada dor é um mergulho que você vai dar para chegar no lugar onde você deseja. Você aí que é mulher. É uma ponte para você chegar na sua cura. Eu escutei uma frase que eu achei muito interessante. É no veneno que se encontra o antídoto. Ou seja, se é no... Eu fiquei pensando isso durante um tempo. É no veneno que se encontra o antídoto? Então era lá no trauma que estava a minha cura. Aí sim, a partir disso, eu encontrei a minha força real. Eu encontrei a minha magia, não mágica. Eu encontrei a minha magia, a magia de quem eu sou, a magia de ser hoje a sacerdotisa que eu sou, né? Uma mulher que se empodera através da ancestralidade, através da espiritualidade. Uma mulher que se transforma a partir do culto ancestral. Uma mulher que se conecta novamente à vida, à força, através do culto ancestral. Uma mulher que se conecta à ancestralidade para obter cura. E eu não estou aqui dizendo que você não precisa ir no médico, você não precisa fazer nada disso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ver a causa. O efeito já está aqui. Você precisa olhar a causa. E que muita coisa não vai ser resolvida assim, dessa maneira tão suave que a gente pensa, né? É um mergulho no submundo. Mas é um resgate também. E quando você sai disso, você consegue se ver, você consegue ver a forma com que você se transformou, você consegue falar disso, você consegue ter a sua cabeça, seu corpo, a sua vida, seus pensamentos, os teus sonhos, teus projetos, teus objetivos ali todos alinhados. Você consegue ter foco, você consegue olhar para você e se ver como uma deusa maravilhosa, uma sacerdotisa. Aí sim, eu estou caminhando do lado da minha ancestral, porque ela não aceita que eu seja menos. Então, se ela não aceita que eu seja menos, eu também não posso querer ser menos. Mas só que meus traumas e as minhas dores me faziam com que eu quisesse ser menos. Então, esse culto live de hoje, né, traz aí para vocês um pedaço, né, daquilo que eu faço, um pedaço do meu trabalho, né, que é o despertar daquelas que desejam, né, daquelas que estão ali buscando, né, uma palavra, um apoio, um acolhimento. Não sabe como encontrar isso, né? E entender que não é com a receita, é olhando você por inteiro. Tem muitas pessoas que falam comigo, mas o sacerdote, ele é só o sacerdote. Sim, né? Com certeza.
mas a gente precisa olhar para as pessoas mais completas, na completude. E entender que cada ser humano tem o seu poço do inferno. Que cada ser humano tem o seu submundo. E é lá que tudo começa. E é lá que eu fui trabalhada. Então esse culto live é para você aí que tá buscando, tá se buscando sair de onde você se colocou. E se você se afinizou com qualquer palavra que eu tenha dito aqui, se fez sentido para você, né? Escuta essa live mais uma vez, indica para uma amiga, né? Para uma parente, né? Curte, deixa um comentário lá se você entendeu, né? Aquilo que eu trouxe para você, deixa lá no comentário. Eu quero voltar para mim. Eu quero voltar para mim. Deixa lá, que eu vou entrar em contato com você. Tá bom? Se fez sentido para você. Então, o que mais eu posso trazer para vocês aqui é dizer que a espiritualidade mostra para vocês, para nós, todos os dias, um caminho. E que você se permita se abrir para essa grande energia que te habita, que te toma, que te conduz, que te encaminha todos os dias para a vida. Que essa força ancestral seja a sua forja, que dói, corta, fere, machuca, sim, mas também tem cura. E que essa palavra da Cigana Madalena, porque ela que me intui, possa chegar até você, possa tocar o seu coração, possa fazer sentido, tocar a sua mente, para que você comece a despertar com um novo pensamento, se orgulhar da sua dor, se orgulhar da sua ferida e começar a buscar a cura. Começar a trilhar esse caminho. A gente fala sobre o mar de fogo, né? Tem aí um ponto que canta sobre o mar de fogo. Eu prefiro continuar caminhando sobre o mar de fogo do que estar paralisada no mar de gelo. O fogo vai me direcionar. O fogo queima, arde, dói. Mas a gente se transforma a cada vez. A gente renasce. Então que a sua vida tenha movimento, que você tenha coragem de viver muito do que você não tem. Que Pombogira, que as deusas possam tocar a sua vida, que elas possam te capacitar para que você entenda que você pode ser sempre mais. Para que você possa entender o seu acolher, o seu respeitar e a sua honra. A honra à sua ancestralidade divina. A honra a essa mulher sagrada que você é. Você é sagrada, você é divina e você precisa se lembrar disso. Através do respeito, do carinho com você. E entender que a força que você precisa, ela não está em nenhum lugar, ela está aí dentro de você. E se você curtiu essa live, se você gostou, né? Eu espero você aqui amanhã, de novo, às 10, 10h30, e que você seja abençoada pela sua ancestralidade, por Exu, por Pombogira, que abra os teus caminhos, te dê renovação, um novo ponto de pensamento para você realizar aquilo que você deseja, não ficar só no sonho. Em vez de você estar dizendo o sonho, não sonhe só, que seja um projeto. Peça a seu Exu e sua Pombogira capacitação para que você chegue aonde você quer. E que se tenha que doer, que doa, se tenha que queimar, que queime.
mas que você tenha coragem de ser quem você veio para ser. A mulher maravilhosa e realizar todas as suas metas, objetivos, mas sempre sabendo que sozinha a gente não chega em lugar nenhum. A gente só chega com a nossa ancestralidade caminhando com a gente. Sozinha, você vai dar a volta em árvore. Mas com a ancestralidade, você chega longe. Isso é para você que acredita, tem afinidade, que é de um culto ancestral. Tá bom? E eu aguardo vocês aqui amanhã de novo, porque eu vou estar aqui com um outro assunto, que vai estar conectado a esse, e a gente vai levando sempre mais assuntos para vocês. Que a espiritualidade abençoe vocês ricamente. Tá bom? Que vocês tenham um dia maravilhoso. Tá? Que essa bênção da Cigana Madalena possa chegar até você, te alcançar, tocar seu coração, tocar sua alma e mudar o seu destino. Porque tem muitas pessoas aqui que estão buscando isso. Tá bom? Um beijo aí para vocês. Até a próxima live. Laroie Pombogira, salve a sua força, salve as forças de quem pode mais.